Oi, pessoal, tudo bem? É sempre uma alegria a gente gravar aqui para poder passar para vocês um pouco mais do que a gente aprende. Porque na realidade, quando a gente estuda para estar aqui, Deus dá tanto para o nosso coração, fala tanto com a gente espera que seja desse jeito aí na casa de vocês. Antes da gente entrar no nosso tema, eu quero lembrar para vocês do nosso Instagram, o @maternidadenareal.ipptv e também o nosso e-mail, que é o maternidadenareal@ippinheiros.org.br. Conversem conosco e também pelo chat, claro. Sempre tem uma de nós no chat para conversar com vocês. O nosso tema de hoje é extremamente pesado: luto. Como lidar? Sempre, quando vem uma perda, a gente pensa: será que eu vou conseguir passar por essa dor? Por que está acontecendo comigo? Por que hoje? Por que na minha família, na minha casa? Será que Deus esqueceu de mim? Você já se perguntou isso quando passou por uma perda? Agora tem aquela perda que ninguém quer passar. Parece que é o contrário à lei da vida. Perder um filho, não posso imaginar. A dor que deve ser. E para contar um pouquinho para a gente dessa dor, e eu já quero agradecer muito a Sandra, pode rodar o nosso depoimento de mãe com a Sandra. Oi, meu nome é Sandra, sou esposa do presbítero emérito Djalma Santos e estou aqui para falar sobre um assunto que não é muito agradável. Não é agradável para mim nem para ninguém, mas que faz parte da vida. Foi um assunto muito triste, né? Que eu e meu marido e os meus outros dois filhos passamos no ano de 1995, que foi um ano trágico para a nossa família. Tem alguns versículos na Bíblia que eu sempre gostei, e dessa vez, eles tocaram profundamente, muito mais do que durante toda a vida. O Salmo 23, né, é aquele que eu sempre gostei. É um salmo que a gente aprende desde criança. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele inteirinho, ele é lindo. O Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e as terras. Eu gostaria de falar que o meu caçula, ele sofreu um acidente, e esse acidente foi trágico. No dia desse acidente, ele foi dado como desaparecido. Nós tivemos que procurar ele durante o dia e só foi encontrado à noite. Estivemos até no Hospital das Clínicas e depois eu acabei ficando em casa, meu irmão com um colega dele e o meu filho mais velho, o Djalma Júnior, foram atrás para saber onde ele estava. E como a maioria dos irmãos que me conhecem há muitos anos, todos sabem da história, uma história trágica. Eu fiquei sabendo da morte do meu filho, já era quase 10 horas da noite. E desde esse momento, eu como todas as mães ficam sem chão, né? E eu lembro até hoje que meu marido falou assim: Deus deu e Deus o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha, é um assunto que vem para mim muito assim, que eu nunca falei, né? Como eu fui convidada e a gente tenta fazer o melhor para ajudar outras pessoas.
Foi triste, foi terrível. Eu tive que reaprender a contar os meus filhos, a minha família. Olha, tinha em casa 5 pessoas. Quando alguém me perguntava, quantos filhos você tem? Eu não sabia o que responder direito, tinha que pensar. Porque ou eu falava que eu tenho 2, ou eu falava que eu tive 3 filhos. Era muito triste, muito. Com o tempo, as coisas foram amenizando, né? Amenizando assim. Foram passando muitos anos, muitos anos. Na época, a igreja me ajudou muito. A igreja, em primeiro lugar, foi Deus, né? Eu me apeguei a Deus, o meu marido, meus filhos. Os adolescentes ajudaram os meus filhos, que naquele tempo eles eram adolescentes, acompanharam eles o tempo todo nessa trajetória triste, né? E eu gostaria de falar que Deus tem ajudado até hoje, porque as tragédias têm acontecido, né? Com todo. Aliás, agora foi com o mundo todo, com a pandemia que apareceu de 2 anos para cá. Deus tem ajudado, Deus tem me ajudado a superar. Eu não posso dizer que eu superei totalmente, eu não sei se a gente consegue superar totalmente, mas esses versículos ficaram na minha mente, me ajudou muito na época. Eu estudei muito Jó, né? O sofrimento de Jó, ele simplesmente perdeu a família inteira, ficou sozinho, e também, o que é mais importante é lembrar de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador, ele salvou o mundo dos seus pecados, porque todo aquele que recebe a ele purifica de todo o pecado. Jesus sofreu o meu lugar, sofreu no teu lugar, e ele está comigo até hoje. E às vezes a gente sente que está desamparado, mas não está. Jesus continua cuidando de cada um de nós. Então eu gostaria de falar sobre esses versículos, né, que eu já falei, e teve um outro versículo que me acompanhou muito, que era na hora de dormir. Olha, quando eu dormia, eu até dormia. Eu dormia, eu fechava o olho e dormia. Só que no dia seguinte eu acordava com o olho inchado e vermelho, né? Então isso quer dizer que eu chorava de noite, dormindo. E com o tempo, eu fui lembrando desse versículo do Salmo 4, e é o último versículo. Em paz eu me deito e durmo. Eu até estou procurando as palavras certinhas na palavra de Deus aqui, para não errar. Eu até fiz um resumo para andar mais rápido, né? Em paz me deito e pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Isso foi muito importante também para mim, para me ajudar a dormir. Depois, com o tempo, eu fui lembrando de alguns livros que eu li. Um deles, né, é da nossa irmã, Leni, que eu lembro que eu li na época, quando eu fiz o curso, naquele tempo, era muito novinha, foi antes de acontecer tudo isso. Eu cheguei a ler o livro Consolo, e depois eu li novamente, e teve mais um livro, que eu não lembro do autor, eu não sei se era Rosas em Dezembro, ou Flores em Dezembro, de uma mãe que também tinha perdido seu filho. Então eu gostaria de deixar essa palavra, esses versículos, e lembrar do nosso Salvador Jesus Cristo, que sofreu muito, muito em nosso lugar, em cada um. E assim Deus tem ajudado. Depois, se vocês quiserem,
meu marido pode fazer uma pequena gravação e falar sobre o que ele conversou com Marquinhos, com meu filho caçula, antes de ele partir e ir morar com o Senhor Jesus. Obrigada. Muito obrigada, Sandra. Obrigada pela sua disponibilidade em gravar, pela sua vulnerabilidade em contar para a gente essa dor que nunca vai ter fim, mas Deus está todos os dias com você. E hoje, para conversar sobre o nosso tema, estamos aqui eu, Elza, Pati e a Eleni, que dispensa apresentações, mas Eleni se apresenta para a gente, por favor. Gente, prazer demais, grande demais estar aqui com vocês, mesmo que seja para conversar sobre um tema tão difícil assim. Então, meu nome é Eleni Vação, eu sou capelã hospitalar há 39 anos e tenho 4 filhos do primeiro casamento, depois eu fiquei viúva, mais 2 filhos do meu marido que vieram para esse casamento também, muito bem-vindos, e 10 netos. Então, tem uma turma boa. E este ano passado, sou presidente do CPC, Conselho Presbiteriano de Capelania, do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Uau, que bênção! Muito obrigada, Eleni, por estar aqui conosco, para ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre esse tema, não é mesmo, Pati? E que tema, né, que nós trouxemos aqui hoje, um tema que muitas pessoas não querem falar sobre, evitam, quando leem já tira o olhar de cima, né? E é um tema tão universal, né? Que o luto ele tá para qualquer raça, qualquer cor, qualquer religião, independente da sua religião, o luto vai chegar e é a coisa mais certa e incerta que pode existir, né? Certo, porque todos nós morreremos um dia, todos nós passaremos pelo luto um dia, independente se ele for por filho, pai, mãe, todo mundo experimenta o sentimento do luto, né? E incerto ao mesmo tempo, porque ele não tem a hora de chegar. Exato. Ele não vem com data de validade já explícita, né? Nós sabemos que todos nós um dia expiaremos aqui no mundo, neste mundo, mas nós não temos a data, né? E pensando sobre o luto, as pessoas não estão nada preparadas. Quando ele chega, ele vem sem avisar. E aquela possibilidade de dizer um eu te amo, um último abraço. Eu sou muito de cheiro, aquele último cheiro. Às vezes a gente não tem essa possibilidade, né? E é ali, naquele momento, que a pessoa enlutada começa uma batalha, né, Eleni? Você já vivenciou muitos lutos nos hospitais, no seu trabalho, né? Eu trabalho principalmente hoje com cuidados paliativos, então acompanhando o paciente até a morte, ajudando a preparar a família para enfrentar a morte e muitas vezes ficando com esse paciente até o último suspiro. E também trabalhando com o profissional da saúde, que está enfrentando a morte de alguém a quem ele se afeiçoou. Sim. E aí é muito difícil para ele enfrentar também esse tempo. Porque tem Essa investimento perda. de Com sentimento, certeza, né? com de apego certeza. é um ser humano, Tem que né? ter, tem que ter. Né? Tem que, Aham. não é fácil Não. seguir adiante. A gente parece que vai vivendo assim de uma maneira tão, a nossa vida é tão alucinante, cheia de tanta coisa, que a gente esquece que a gente é finito. Né? A gente, por vezes, mal pensa nas coisas da nossa vida, coisas que nós temos que fazer, e parece que muito menos na morte. Sim. Né? E quando a gente não pensa na morte, a gente não pensa, principalmente na morte, como uma realidade para hoje na nossa vida. Né? Porque mesmo quando a gente pensa sobre a morte, ela é distante. A gente, como você falou, não tem data. A gente nunca olha para a morte como pode ser hoje. Exato. Né? E isso assusta a gente. E eu acredito que por isso a gente também não entra em contato com o luto. A gente evita.
né? E lá, Salmo 90:10 fala que a vida passa depressa, nós voamos, não é? E eu penso assim, tudo a gente tenta organizar, tenta prever, mas nós não temos nada que nos deixe imune à dor do luto. Não Ela vai existe. chegar. Sabe que eu vivi isso 6 meses atrás. Fui fazer um exame de rotina, um teste ergométrico, a pedido de um médico para entrar numa dieta para perder peso. E aí eu não consegui completar o teste. E me mandaram fazer outros exames tal, e descobriram que eu estava com 2 artérias entupidas, completamente entupidas. Nós temos 3 coronárias, eu estava com 2 entupidas. Poderia morrer a qualquer hora. Sim. E aí o médico me falou, olha, você vai ficar 10 dias até colocar os estentes, você vai ficar quieta em casa. Conseguiu? Olha, eu consegui porque eu descobri, a minha primeira faculdade foi artes plásticas. E eu descobri que eu conseguia desenhar de novo. Uau. E eu amo desenhar rosto. Eu desenhei todas as pessoas da minha família como despedida, para deixar um desenho do rosto de cada um. E fui usando muito a borracha, confessando cada pecado que vinha à minha mente e me preparando para a morte mesmo. Quando eu saí de casa e falei até para minha funcionária que trabalha lá em casa de vez em quando, ela falou então até segunda, né? Eu falei, talvez até segunda. E é interessante, né? Quando você se enxerga diante da morte, que não é a do outro, do seu paciente, mas a sua própria. Como é importante. Muito. E depois disso, eu vivo de uma maneira muito mais intensa. É interessante? Sim. Porque eu não tenho mais medo de morrer. Então, eu consigo viver muito bem o hoje, com a certeza de que a hora que o Senhor quiser me levar, tranquilo, estou preparada. Coisa linda. Eu só sinto um problema aí que eu tenho que te confessar. Você vai ter que desenhar tudo de novo, as carinhas, porque vai passar muito tempo, eles vão envelhecer. Vai ter que refazer. Que bom, boa, Você gostei. sabe que a Eleni trouxe um ponto, porque a gente não pensa que a gente tem medo da morte até ela chega perto, né? Porque a gente está vivendo aqui. Eu sempre pensei, eu não tenho medo da morte, né? Eu vou pro céu, que alegria, né? Mas é bem real, a hora que bate na porta ali, que a gente realmente, né? E Encostada na gente. Exato. gela. Sem morrer. Aham. Então, isso que você falou é interessante, porque mesmo fragilizado com a sensação de morte ou de luto, ainda é um momento de aprender. Só que a gente está fragilizado e você tem que aprender a lidar com a perda do outro, com a distância física. Você começa a pensar nas lembranças e eu acho que uma coisa muito difícil é que você não tem a perspectiva mais do hoje, nem do futuro. Né? E soma-se a isso o sentimento de dor, as lágrimas, o choro. Como que a gente vai conseguir lidar com esse cenário que foi modificado e é uma mudança que veio para ficar? Né? E a gente que crê em Deus, lembra de 2 Coríntios 4, onde está escrito que mesmo abatido, o cristão mostra sempre confiança na palavra de Deus e no consolo do Espírito Santo. Mas cada lágrima da gente é um grito de um coração dilacerado ali. Que às vezes é um coração que não consegue orar. Ele entra na presença do Senhor em lágrimas. Né? E essas lágrimas, eu imagino que elas são abundantes como um rio mesmo, assim, dia e noite. E aí a gente, como crente, lembra de Isaías 43:2, quando atravessar as águas e os rios, eu estarei contigo e eles não o encobrirão. Mas parece que vai encobrir. Parece que você vai afundar e vai pôr o pé lá no fundo e você vai ficar ali. E a Bíblia nos ajuda a pensar sobre isso, porque é um dos versículos mais curtos que tem, né? Lá em João 11, que fala que Jesus, quando viu Lázaro morto, ele chorou. Né? E nisso viram que ele o amava.
Então, Eline, o crente, aquele que crê em Deus, que está ali, né, querendo ter uma vida de adoração, ele pode mesmo viver esse luto? Pode e deve viver o luto, porque quando você não vive o luto, você adoece. Você internaliza toda a sua dor, tranca dentro da sua alma e adoece fisicamente e emocionalmente também. E você não permite que as pessoas se aproximem de você, não deixa que as pessoas participem da sua vida, do seu luto. Você não consegue chorar com as outras pessoas, e isso as afasta, né? É uma coisa muito triste. Então, cada pessoa reage de uma certa maneira. Por exemplo, no caso do pai de José, mesmo não sendo real a morte dele, conforme informada pelos seus outros filhos, mas o pai fala assim: eu vou chorar a morte desse meu filho até a minha morte, até eu partir. Assim, ele se recusou a ser consolado. Diz a Bíblia, né, em Gênesis. É muito interessante, porque outros, Davi, por exemplo, né, ele se recompõe depois da perda do filho de Batseba, mas cada pessoa reage de uma forma. Agora, o que a gente recomenda é que haja essa abertura de falar, de conversar, mesmo que a pessoa não saiba o que dizer na hora. Quando eu perdi o meu primeiro marido, eu estava com 37 anos. Uau. E 4 filhos entre 6 e 13 anos. E foi uma perda súbita. Ele teve um infarto e morreu rapidamente. Eu fui fazendo massagem, toda a parte cardiorrespiratória, tal, até chegar no hospital, mas ele já havia falecido. Ele estava com 42 anos. Uau. Muito novo, muito novo. Mas como foi importante deixar que os meus amigos chegassem perto. E muitos, eu tinha acabado de escrever o meu livro Consolo. E aí, o pessoal da igreja, eles tinham medo de chegar perto de mim, porque eles falavam assim: o que eu vou falar para uma consoladora? Escrever um livro sobre consolo. E foi tão interessante, porque algumas pessoas me consolaram pelo olhar. Eles olhavam para mim de uma maneira tão profunda, tão próxima, tão íntima, assim: eu quero falar alguma coisa, mas eu nem sei o que falar. Outros só abraçavam forte, né? E eu lembro que nesse funeral nós tínhamos 22 pastores. Eu era capelã titular do Hospital das Clínicas, tinha muitos pastores de várias denominações ali, amigos presentes, e foi dado a cada um 2 minutos para falar. Eu não me lembro da fala de nenhum deles. Eu só me lembro de um que não falou. Uau. Eu sei que todos eles foram muito amorosos, muito queridos, tal, mas um deles, que era naquela época o diretor da editora Cultura Cristã, reverendo Adi Félix, ele subiu ao púlpito quando chamado, olhou para mim, olhou para as crianças ao redor: eu não vou falar nada. Foi lá, me abraçou as crianças e chorou junto. Que emocionante. E foi consolo. Então, cada pessoa é consolada de uma forma, e como é importante, mesmo que você não saiba o que falar, chegar perto, né? Pôr a mão no braço, dar um abraço forte e falar: olha, estou com você. E eu escrevi um livro novo sobre isso, sobre consolo no luto, dando dicas de como a igreja pode agir, como a igreja pode ajudar. Esse livro é muito necessário, muito bem-vindo, viu? Outra coisa também, Eline, que você falou da forma como as pessoas reagem, eu me lembrei aqui que tem aquelas pessoas que não falam, mas usam o toque. Sim. E oram.
Naquele momento que Importante. está te olhando nos olhos, está falando, Senhor, Sim. esteja aqui recompondo essa alma, esse espírito, que não esteja mais abatido. É a oração também, Sim. que é uma forma de Vital, abordar, né? importantíssima, sim. E é importante a continuidade do acompanhamento. Sim. Porque às vezes, ou normalmente, tem muita gente ao redor da pessoa enlutada no primeiro mês, segundo mês já diminui, afastando. terceiro menos ainda, quarto as pessoas começam meio que cobrar. Como? Ainda está chorando? Ainda não se recuperou? Sabe que um amigo que perdeu a esposa de maneira abrupta e ficou com alguns filhos, 2 filhos, e como foi interessante, a igreja toda o abraçou logo em seguida, continuou com ele, mas depois de 1 ano, a igreja começou a cobrar porque ele ainda estava enlutado, porque ele ainda estava chorando, pensando assim, nossa, ele é novo, ele deveria se casar de novo. E às vezes nós somos cruéis nessa maneira de tratar com a pessoa enlutada. Cada pessoa tem um tempo e uma forma de sofrer o luto. E a gente tem que rodeá-la, tem que cuidar dessa pessoa, da família, perguntar onde, em que nós precisamos ajudá-la, porque muitas vezes nós fazemos assim, qualquer coisa que precisar, liga para mim, tá? Nunca a pessoa não vai ligar. Então, nós temos que estar próximos. É interessante isso, né? Eu tenho na minha memória uma morte de uma mãe. Eu lembro, eram nossos vizinhos. Eu tenho pouquíssimas memórias de infância, mas essa é uma memória que eu tenho. A minha vizinha estava grávida e a filha dela se chamaria Beatriz. E era um nome que a gente sempre gostou quando criança. Vai ser a Bia, vai ser a Bia. Quando voltou o pai e a Bia. Gente, Puxa. a mãe morreu no parto. Que dureza que foi a vida desse rapaz. E eu lembro que a gente apoiou ali como vizinhos e tudo mais. E aí depois ele se mudou, nunca mais soube da Bia, nem dele, né? Mas é bem isso, e é o tempo, né? O crente pode e deve sofrer, né? Sim. Mas lá na Bíblia, em Eclesiastes, fala que há tempo para todas as coisas, né? Mas é tão difícil a gente aceitar a dor do outro. Quando a dor é nossa, a gente julga, ninguém está me olhando, ninguém está aqui comigo. Mas quando a dor é do outro, levanta, vamos, você consegue, você pode, né? E, gente, é importante a gente lembrar que o luto é diferente conforme o vínculo que você tem ou tinha com aquela pessoa. Por exemplo, se era o seu pai, sua mãe, sua tia, conforme o parentesco, no sentido de também o vínculo. Por exemplo, você tem um vínculo menor com uma tia que mora longe, com quem você não teve muito contato. Então, os lutos serão diferentes. Agora, a perda de um filho é uma luta, assim, uma luta no luto. É muito dolorido, muito, muito grave. O exemplo da Lise mesmo, eu esperava, gente, sério que eu esperava. Voltaram só o pai e a mãe, e eles haviam perdido. Mas quando ela me surpreendeu quando foi a mãe quem não voltou, né? Então, eu gostaria de trazer para esse contexto da perda do filho gestando ainda. Porque quando você recebe um exame de gravidez, já passa um filme na sua cabeça. Já começa a imaginar e acompanhar dia a dia, mês a mês, semana a semana. E toda aquela expectativa que é montada ali pelo pai, pela mãe, os familiares, é que ela cresça, que a criança cresça, que aquela barriga vá para frente e que depois traga-se da maternidade um bebê vivo, né? Então é investida muito afeto, muito carinho, muita energia em cima disso. E quando nós temos um natimorto, um aborto espontâneo, ou um pós-parto que a criança venha a falecer, é uma coisa que mexe psicologicamente e profundamente com os pais, né? Demais. Ainda mais com a mãe. Porque a mãe, eu digo mais com a mãe,
não desmerecendo o pai, mas a mãe sentiu É. aquele movimento. Sim. A mãe que enjoou quando estava no começo da gravidez, ela sentia aquela barriga indo adiante, o peso. Então, a expectativa da mãe, do cuidado de segurar no braço, talvez seja um pouquinho maior do que o pai, mas não desmerecendo o pai, porque também o psicológico do pai é muito abalado, né, Leni? É que o corpo da mãe está preparado para receber o leite materno. É difícil. O Verdade, hormônio, verdade. né? E como a gente precisa dar importância à perda de um bebê durante a gestação. Sim. Porque é muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem: você não sabe, você é nova ainda, você pode ter outros filhos. Não, e os médicos ainda, alguns mais insensíveis, podem dizer: não, era um aglomerado de células só, não era gente. Mas era gente. Era. E nisso eu vejo aqui no Salmo 139, como é lindo este salmo. E ele estava falando assim: se eu voar para o Oriente ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas. E ele continua assim: tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo, porque deves ser temido. Tudo que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. Tu me viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe. Crescendo ali em segredo, tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Amém. Que coisa linda! Deus nos gerando, né? No ventre da nossa mãe, fazendo cada um de nós de maneira especial, desenhada com todo carinho, com todo cuidado. Então, assim, cada bebê é um ser muito importante, criado pelo Senhor. Com o seu propósito. Com o seu propósito, exatamente. Então, a gente não pode chegar para uma mãe que acabou um mês de gravidez, mas perdeu o bebê. É uma perda, é um luto e deve ser considerado também. E eu diria que até antes, Sim. né? Tem que concentrar. Mas eu vivi o processo de infertilidade e eu tenho certeza que eu vou encontrar 6 filhos lá no céu esperando Amém, além do que eu já Liz. tenho aqui hoje, Amém. né? É difícil e eu nem tive o sim. Eu só soube que eles existiam, né? Então, o luto, a perda é preciso ser vivida, é preciso ser entendida, né? E a gente sabe que Deus, Ele dá esse processo pra gente, para que a gente viva, para que a gente coloque para fora. Talvez para a gente consolar outras pessoas, talvez porque Ele não quer que você faça nada. Era só um processo que você precisava viver. A gente nunca vai entender o porquê, talvez lá no céu, o pra quê, né? Tem coisas que aqui nessa nossa terra, né? Porque a nossa pátria não é aqui, nosso lugar é aqui, nós estamos de passagem, é lá no céu. Tem coisas que nós só saberemos lá, né? E o que eu falei para a Eleni, o propósito. Deus tem propósito em coisas tão distintas. E quando Ele usa um filho para passar pela vida da gente tão rápido, e aquilo deixa ranhuras, deixa marcas, Sim. que na hora tá doendo tanto, tá tão aberto, tão ardido, que você mais chora, sofre do que entende. Mas depois cria uma cicatriz. E você vai começando a memorizar o que aconteceu. E você olha para a cicatriz, mas não dói como antes. Mas ela está ali. E a cicatriz nunca vai sair do seu corpo. Não. E aí você vai entendendo do porquê que isso aconteceu. E é aos poucos, né, Leni? Sabe que
eu pude conversar com várias mães de crianças muito graves. Nós temos uma casa, eu pude fundar, como extensão do Ministério de Capelania, a Casa do Aconchego. E a gente atende ali as mães e as crianças em estado muito grave. Vieram de vários países também, não só do Brasil, toda a parte do Brasil, para tratamento muito específico em São Paulo, porque não havia mais o que fazer nessa região. Nós temos ali agora hospedadas 3 famílias da Venezuela, porque eles não tinham nem curativos. E os filhos estavam com câncer avançado e os pais estavam vendo 13 crianças que estavam nesse grupo morreram, porque não havia nenhum tratamento. Então, eles estão na Casa do Aconchego e a gente pode conversar com essas mães. E eu pude ir conversando com elas, escrevendo esse livro, Meu Filho Está Doente. É muito interessante porque eu pego sempre uma frase delas e aí eu aconselho biblicamente em cima daquela frase que elas deixaram e eu vou conversando com essas mães também. Gente, é uma lição de vida para a gente. Sim. A gente cresce, a gente aprende e a gente se engaja à luta delas também. Então, cada filho que vai para transplante ou que está já num estado bem avançado de câncer, isso não quer dizer que seja uma criança maior. A gente recebe crianças de 6 meses, 8 meses ali com câncer. Então, é muito dolorido, mas é muito gratificante. Sim. Porque 2 Coríntios 1, versículos 3 e 4, fala sobre o Deus de toda consolação que nos consola em toda angústia, para que possamos consolar pessoas que passam por qualquer tipo de angústia. Então, assim, as coisas que nós passamos, nós não entendemos, não sabemos no momento e talvez nem venhamos a saber aqui, né? Mas o Senhor nos consola de tal forma que nós o conhecemos melhor e podemos consolar outras pessoas que passam por qualquer angústia mesmo. Uau. E aproveitando, né, o que a Eleni falou, a gente tem o nosso quadro Aprendendo com o Pai. Vamos ouvir o que a Raquel trouxe para a gente hoje a respeito desse tema. Oi, gente, tudo bem? Para a gente começar, eu quero convidar você a recordar, a ler comigo o que está escrito lá no Salmos 46, versículo 1. Diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Eu creio que não exista tribulação maior que alguém possa enfrentar do que a perda de um filho. E Deus aqui nos promete ser essa fortaleza, ser o nosso socorro em todas as tribulações, inclusive essa tão dura, tão forte. Só através de Deus a gente pode encontrar socorro, a gente pode ter a força necessária para passar um momento como esse. E a gente sabe que todo aquele que aceita Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, o Espírito Santo vem morar nos nossos corações. E é esse Espírito Santo que nos faz lembrar dessas promessas, daquilo que está escrito aqui na palavra do nosso Deus, na Bíblia, e que nos fortalece. Porque é essa palavra de consolo que Deus nos traz, a sua presença, Ele mesmo sendo essa fortaleza e esse socorro. Então, eu quero deixar com vocês o que está escrito lá em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É uma paz que a nossa mente, a nossa capacidade humana não é capaz de entender, porque é algo que vem de Deus, é a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. É só Ele que pode nos dar a paz diante de uma dor, diante de uma tribulação tão intensa, de um sofrimento tão forte. Que a gente possa ter essa certeza
que seja o que for, seja tamanha dor nos nossos corações, a gente pode estar certo de que esse Espírito Santo que habita em nosso coração vai nos consolar e trazer essa paz que excede todo entendimento. Que essa paz guarde os nossos corações dia a dia quando enfrentarmos as lutas e as dores da vida. Que Deus nos abençoe. Obrigada, Raquel. Ele é a nossa paz. Que bênção. Mas eu acho que ainda tem muito para a gente falar desse tema, não é mesmo, Elza? Tão vasto. Muito, muito. E às vezes até a gente quer se calar, né? Porque a gente vai ficando tomada aqui dessa sensação, dessa tristeza, né? E o luto, ele não é um transtorno, não é uma doença, não é um pecado, né? Ele é um processo natural de você vivenciar a perda, né? Eu lembro que quando eu perdi o meu irmão, ele tinha 36 anos e nessa época ele deixou a minha cunhada com 31, 2 crianças, né, pequenas, e foi muito difícil para mim porque eu recebia a notícia da morte dele assim que eu saí de uma cirurgia. Então aquilo eu não entendia direito, eu sofri muito naquela época. E eu li um livro e esse livro me ajudou muito, porque lá dizia assim, que existem tantos tipos de luto, quanto tipos de personalidades existem. Porque eu já estava caminhando na fé, e eu via às vezes pessoas que não estavam ali caminhando na fé, e elas lidavam bem com aquilo, e eu me sentia perdida nisso, né? Eu não sabia como agir, eu era nova na fé, e não sabia como reagir, como lidar com isso. E aí eu fui aprendendo, e você disse isso, né, Helene? Cada um tem o seu jeito de reagir. E também o grau de intimidade, o que a pessoa é para você, às vezes nem é um parente, mas é tão íntimo, né? E uma coisa que eu percebo também, as circunstâncias que a morte acontece. Né? Tanto a circunstância do relacionamento seu com a pessoa, ou mesmo o estado que você está vivendo atualmente e chega uma notícia de morte. Né? Então, eu penso que talvez por isso que seja tão difícil para a gente pastorear, aconselhar, apoiar uma pessoa enlutada, porque não tem um padrão. Então, a gente chega e não sabe exatamente o que dizer, o que trazer, o que falar. Né? E a Bíblia mesmo mostra para a gente a morte, como o luto, como esse processo natural. Né? Então, é engraçado, a Bíblia não é engraçado, na verdade. A Bíblia fala de um processo natural, mas não é natural. Né? A gente luta com isso, com uma dificuldade. Então, eu queria pedir a sua ajuda para falar para a gente, porque a gente entendeu que não tem um processo quadradinho do luto, mas a gente sabe que tem fases do luto. Sim. Então, quais são e como elas se manifestam? Acho que uma coisa importante antes disso, Elza, é a gente falar que a morte é comum, mas não é natural. Isso. Porque a gente ouve, eu trabalho bem dentro do meio médico, principalmente médicos paliativistas, falando, gente, a morte é uma coisa natural. Não, não é natural. Nós fomos criados para a vida. Por causa da entrada do pecado no mundo, que veio a morte. Então, a morte é uma inimiga. E a Bíblia fala que ela é a última inimiga a ser vencida. Jesus venceu a morte, ressuscitou dentre os mortos, está vivo hoje. Por isso nós temos essa bendita esperança. Mas a morte nunca vai ser dolorida, não vai deixar de ser dolorida. E você estava falando sobre fases do luto. E é muito importante a gente lembrar que assim, a primeira fase é o choque. Assim, é uma coisa importante também a gente realçar aqui, que não existe uma sequência para todo mundo. Como já comentamos, que cada pessoa sofre o luto de uma maneira diferente, mas
choque, negação, raiva, ou depressão, barganha, aceitação. E são fases diferentes, mas uma pessoa pode evoluir para outra fase, voltar para a fase anterior. Então, não existe um padrão. A pessoa, quando ela acaba de sofrer a perda, ela não acredita. Ela sabe, ela viu, ela participou, e isso é muito importante. Os adultos, adolescentes participarem do funeral. Porque quando você não participa, você não acredita que seja verdade. A informação não chega ao coração, à razão, fica uma coisa muito confusa. Então, o luto se torna muito mais doloroso, muito mais prolongado para quem não participou do funeral. Uma dúvida, você falou que é importante uma faixa etária maior participar ali para vivenciar, né? E o que você me diz sobre as crianças com segunda infância para menor, né? Eu diria que por volta de até 3 anos, 4 anos, 4 anos eu já levaria para o funeral. Porque ele não vai entender nada do que está acontecendo. O meu filho menor estava com 6 anos quando o pai faleceu. Então, ele já estava mais... Entendimento, né? Com um pouco mais, porque não é fácil de todo jeito. Alguns dias atrás, a minha netinha, de 4 anos, perdeu o peixinho de aquário dela. E o meu filho me perguntou, e aí, o que eu faço? Como eu lido com esse luto? Eu falei, filho, você vai fazer um processo para que ela possa ir aceitando tudo isso e começa aí. A gente tem que viver o luto com a criança a partir de um peixinho. Então, você vai falar, ele morreu, você vai falar para ela que ela vai precisar fazer um enterro, né? E vai providenciar uma caixinha, vai fazer um funeral, tal. Eu fiz isso com todos os meus filhos e foi um processo no entendimento de que não vai voltar. Partiu mesmo. Eu não vou falar sobre virou uma estrelinha, não vou inventar coisas, né? Mas eu vou mostrar que é definitivo. E assim as crianças vão começar a enfrentar. Há poucos dias atrás, uma amiga me telefonou falando, olha, uma criança de 6 anos perdeu o seu pai pelo Covid. Uau. Que a gente faz? Como a gente fala? E eu me lembro que na morte de um querido aqui da igreja, que era um doutor Rudi Uchoa, que eu pude acompanhá-lo por 1 ano e meio até a morte, ele era médico, e a filhinha dele era muito pequenininha, está com 2 anos e pouco. E aí, uma das nossas capelãs que foi ficar com a menina também, e eu traduzi um livro que eu trouxe dos Estados Unidos, porque aqui não temos quase nada sobre isso, conversando com a criança sobre a morte. Então, eu até colei as faixinhas traduzidas em cima dos dizeres ali, para que as gravuras fossem preservadas, tal, porque não tinha outro material. E ela foi trabalhando a morte com a criança. Como é importante a gente falar sobre a morte com a criança, para que ela possa compreender mais à frente também a perda dos seus, né? Então, a gente estava falando sobre fases. E uma das fases é o choque. Outra fase é a negação. E a pessoa fala assim, não é verdade. Não é verdade que ele partiu. Eu estou sentindo o cheiro dele. Eu sinto o cheiro das roupas dele. Eu tenho a impressão que ele vai chegar a qualquer hora. Está na hora dele. Eu tenho a impressão que eu ouvi a voz dele. E às vezes, quando você está andando no meio de uma multidão ou num shopping, em algum lugar, você vê alguém pelas costas que
é semelhante àquela pessoa que partiu e quase que você corre em direção E você àquela corre. pessoa, né? Ô, Eleni, Aham. Você corre. eu perdi o meu pai, eu tinha 9 anos, meu pai faleceu com 30 anos de Nossa. idade, infarto fulminante. Não tinha, se ele caísse no pé dos médicos, não tinha o que fazer. E eu estava com a minha mãe andando pelas ruas de uma cidade do interior onde nós morávamos, né? Já havia passado um ano ou mais. E tinha um tio, irmão do meu pai, na cidade, não nos tinha avisado que estava na cidade. E naquele momento ele estava vindo ao nosso encontro, e eu e minha mãe indo, e ele vindo. Aí eu estava segurando a mão da minha mãe. Você falou que corre ao encontro, né? Aham. Eu pensava, é meu pai. Eu quase corri dele, meu pai voltou. E eu fiquei muito confusa. Então eu lembro que eu apertei muito forte a mão da minha mãe. Minha mãe também teve um momento de confusão ali, porque eles são muito sim. parecidos. E ele vinha assim, eu falei, mãe, é o papai. Que coisa. E era o meu tio vindo nos visitar. Então eu lembro dessa, assim, Sua reação. muito forte dessa reação. A presença visual. Exato. E a Sandra disse no vídeo, né, no depoimento dela, fantástico, me identifico muito, que ela aprendeu, depois que ela perdeu o filho, ela aprendeu a recontar a família. Isso me marcou foi. demais. E tá no que você falou. Ele tá para chegar. Às vezes coloca um prato a mais na mesa, sim. aí todo mundo senta. Mas esse prato? Ah, não, esse prato não. Tira o prato. Mas Fica era um pra lugar ele. vazio. Era para ele. Ah, né? é verdade. Eu me identifiquei bastante no vídeo também. Aham. Outra fase que a pessoa pode passar é uma fase de raiva. Né? Por que justo ele? Tanta gente má por aí, né? Ou tanta gente tão doente, ou tão idosa, querendo partir, que já fez tudo que tinha que fazer na vida. Por que este, meu querido, tão jovem ainda, não faz sentido? Então começa a reclamar com Deus. E é importante poder fazer isso. Eu não aconselho as pessoas, porque muitas vezes nós fazemos isso na igreja. Não fale isso, que Deus vai ficar bravo com você. Não fica, não. Gente, se você olhar o livro de Salmos, você vai ver os salmistas abrindo o coração, falando o que está lá dentro da alma. Quando eu leio o Salmo 13, o salmista diz assim: até quando, Senhor? O Senhor vai se esquecer de mim para sempre? Até quando eu vou viver nessa tristeza? Parece que o Senhor não liga para mim. Gente, o salmista pode falar isso. Jó, o livro de Jó, né? É impressionante. Sim. A liberdade que o Senhor nos dá para abrir o coração e falar com Ele o que a gente está sentindo. É importantíssimo isso. Então são esses passos. Primeiro a Sim. negação, O choque. o choque. E assim, como eu estava falando, não existe A muito sequência. uma sequência, porque existe um vai e volta, É. dependendo do grau de afinidade, né, da situação da morte. Por exemplo, morte por suicídio. Gente, não existe coisa, acho que existe coisa, né? Sim. Tão triste quanto, mas é chocante, porque é uma morte totalmente inesperada. Sim. E quem fica começa a se perguntar: por que eu não notei aqueles sintomas, aqueles sinais que ele me deu? Por que eu não perguntei mais, não conversei mais sobre o assunto? Por que eu não dei mais atenção? Por que ele fez isso? E quando eu fui fazer um trabalho no metrô de São Paulo, justamente por causa dos suicidas e muitos adolescentes Uau. que se jogam ali, ou em outros lugares também, mas assim, os pais ficam em choque, Sim. porque não dá para entender. Demais. Daí eu comecei a escrever sobre isso. Escrevi um livreto conversando com a pessoa que está pensando em suicídio. E aqui a gente conversa com o adolescente, com o adulto e com o militar, porque o número de
de policiais que É tentam e que cometem o suicídio, porque eles têm meios, né, fáceis, é muito grande, e com médicos. Os médicos tentam ou cometem suicídio pelo menos 2 vezes mais do que a população em geral. Então, quando eu trabalhava ali no HC, com a faculdade de medicina também, eu aconselhava muito médicos, estudantes de medicina, que era fácil para eles pôr fim à vida. Então, como é importante. E esse livro aqui, você é da Sociedade Bíblica do Brasil, você pode ter acesso a ele baixando na internet, é gratuito e vai ajudar muito, porque vai conversando sobre as razões que a pessoa tem para estar conversando com essas emoções, e trabalha biblicamente também para dissuadir a pessoa, mas não. Eu fiz um curso sobre isso com os funcionários do metrô e corpo de bombeiros também. É interessante porque eles não vão mais negociar com o suicida enquanto um bombeiro conversa ou um policial, o outro vem e dá um bote e tira a pessoa daquela situação. Não, porque não adianta. Ela tentou ali, ela vai tentar em outro lugar. Ela só tenta mudar o método, né? Mas, então, é como conversar de maneira a tratar o problema da alma que está levando-a a essa ideação suicida. E aí, sim, ela vai poder voltar a viver. Não adianta você tirar a pessoa na hora, porque não resolveu o problema. Olha, Eleni, você me fez lembrar numa sala de EBD. Era o pastor Domingos que estava dando essa aula e ele trouxe uma carta do HC, um relato médico, né? Era uma adolescente que tinha tomado, acho que soda cáustica, qualquer coisa assim, e tinha queimado. Eu acho que você conhece. Está no meu livro. Então, acho que você conta com mais propriedade que eu, por favor. Tranquilo. É a lição de Doralice. Está no meu livro, No Leito da Enfermidade, que saiu com o título Capelania Hospitalar agora. Doralice era uma jovem de 16 anos que, depois de uma briga com os pais, bebeu soda cáustica. Uau. E chega no hospital muito queimada internamente. E o médico, o Dr. Salomão Scheib, faz muitos procedimentos, faz cirurgias, faz os tratamentos mais modernos da medicina. E depois de 6 meses, ela recebe alta. E ele fica todo feliz e ele começa a fazer o relatório sobre aquele tratamento para apresentar no próximo congresso médico como, nossa, o sucesso da medicina, como eu salvei a vida dessa pessoa. 3 dias depois, ela dá entrada no pronto-socorro e ela havia bebido formicida. Uau. E ele escreve uma carta: perdão, Doralice, eu estava cego. Preocupado com os males do corpo, me esqueci do seu espírito, mais doente ainda. É o eterno engano dos cirurgiões que palpam tumores e não se lembram que há lá no fundo um coração oculto cheio de ânsias, de sofrimentos, e na imaturidade da sua vida, você veio ensinar a cirurgiões velhos e calejados que é inútil reparar os abscessos da alma, a do corpo, sem cuidar dos abscessos da alma. Então, salvar vidas é mais do que salvar corpos. Vai muito além disso. E esse assunto é vasto. E a gente vai ter que continuar num outro programa. E a gente conta com vocês, para que vocês nos ajudem. Eu estou aprendendo tanto para que a gente possa levar esse conhecimento, esse consolo para outras vidas. E eu vou fechar o programa aqui relendo um versículo que a gente já leu aqui, que é aquele de Isaías 43, versículo 2 e o 3º parte B. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Confia nele,
porque é um belo lugar na graça de Deus para a maternidade. E a gente continua no próximo programa. Um beijo.